Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje a parte 2 do capítulo 5, que começa do versículo 25 ao versículo 47. No estudo anterior, a parte 1 do capítulo 5, nós vimos que Jesus curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Ali houve uma salvação, ali houve uma cura física e uma cura espiritual. Aquele homem estava há 38 anos próximo àquele tanque, esperando um momento de pular naquele tanque para que pudesse ser curado. E Jesus passando por ali e viu o sofrimento daquele homem e apenas com a palavra, queres ser curado? Ele disse sim, levanta-te, pega a tua maca, ou seja, a tua cama, e que teus pecados estão perdoados e não peques mais. Desde essa passagem até aqui onde nós vamos iniciar no versículo 25, a gente vai ver que houve também o problema lá com os líderes religiosos, os fariseus. Alguns judeus questionaram a Jesus naquele dia por que ele estava curando no sábado, porque o sábado para os judeus é o descanso do Senhor. E Jesus falou: meu Pai não deixa de trabalhar, trabalha direto. Ou seja, Jesus aqui mostrou a sua divindade, onde ele está fazendo a obra por intermédio, está fazendo a obra pela vontade do Pai. E o Pai está fazendo a sua obra por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Mas aqui você vai ver os judeus, os líderes religiosos, não entendem o que Jesus está falando, não entendem o que as Escrituras diziam a respeito do Messias que viria a esse mundo. Então, a gente vai ver que eles já começam a tramar aqui a morte de Jesus. Vamos ver aqui o versículo 25 em diante. Jesus, depois de ter falado aos judeus a respeito de quem crê nele tem a vida eterna e quem não crê tem a condenação, que é no versículo 24, aqui no versículo 25 ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui Jesus está dizendo, olha, vai chegar um momento, já chegou, onde o Filho do Homem mostrará todos os sinais e as maravilhas de que ele é o Cristo, ele é o juiz, ele é aquele que vai julgar a humanidade, certo? E ele vai dizer, Deus me enviou para que eu pudesse dar vida àqueles que estão mortos, tanto mortos no sentido literal, aqueles que morreram em Cristo, que serão ressuscitados no último dia, como também aqueles que vivem, mas estão mortos por dentro, ou seja, eles pertencem a esse mundo, fazem as coisas que agradam ao mundo e esquecem das coisas espirituais, que são as coisas do Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus diz, eu vim buscar aqueles que o Pai me enviou. Então nesse versículo 25 a gente vai ver que Jesus já está começando a falar mais e mais de quem ele é, que ele não veio aqui como um homem só, ele veio também como o Deus vivo, o Deus encarnado. Vemos aqui nos versículos de diante, versículo 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. A gente vai ver que aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Daniel, Jesus é chamado Filho do Homem. Aqui em João, no Evangelho de João, também é chamado do Filho do Homem. E lá no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, também Jesus é chamado do Filho do Homem. O significado do Filho do Homem é o significado de que ele é quem vai julgar a humanidade. É ele que tem o poder que Deus outorga para que ele possa julgar o mundo. O caso quando Jesus diz aqui, quem é aquele que crê em mim, esse já está salvo, mas aquele que não crê em mim,
esse já está condenado. Jesus está falando que é aqui na vida, a gente tem um momento até o último suspiro de entregar as nossas vidas a Ele. Depois que vem a morte, aí ele já está julgado, porque ele não creu no Filho do Homem. Ele não creu que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Então ele preferiu as trevas do que a Jesus Cristo. Os versículos em diante. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Aqui Jesus está falando do que vai acontecer, né? Que ele é o julgador, ele é o juiz. Jesus, ele veio a esse mundo para levar a mensagem do Evangelho da salvação, e foi Deus que outorgou a ele julgar a humanidade. Aqui ele está se referindo à ressurreição dos mortos. Como será a ressurreição dos mortos? Ele diz que vai chegar a hora, no último dia, ou seja, quando houver a ressurreição dos mortos, Jesus virá nas nuvens, como diz lá em Tessalonicenses, e pelas nuvens, juntamente com milhares de anjos, ele chamará aqueles que estão mortos, aqueles que estão nos sepulcros. Ou seja, ele aqui está se referindo que haverá ressurreição corporal. Aqui essas pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas e viverão para sempre com Jesus Cristo. E aqueles que estão aqui na terra, na segunda vinda de Jesus Cristo, que é a segunda vinda, ele vai ressuscitar os mortos e vai transformar os vivos. Então aqueles que estão em Cristo Jesus serão transformados, seu corpo será transformado e serão levados ao céu para viver eternamente com o Senhor Jesus. Então Jesus já está aqui falando desses acontecimentos que irão acontecer, que ele fala: vigiai e orai, por não saber o dia que o Filho do Homem virá. Certo? Então, a gente tem que estar sempre preparado para que a chegada de Jesus Cristo. Ninguém sabe quando ele vai vir a segunda vez. Mas temos que estar sempre vigiando, ou seja, vendo o que é que a gente está fazendo, vendo se a gente está agradando a Deus nas nossas ações e também orando para que o Espírito de Deus possa estar conosco, né? Todos os dias. Versículo 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus aqui ele está dizendo: olha, eu vim a esse mundo não para que o mundo seja condenado, mas para levar a salvação ao mundo, à humanidade. Mas ele sabe que muitos vão dar as costas para a sua mensagem da salvação. Então ele diz: olha, eu vou ter esse poder de julgar, mas não é por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim e eu estou com esse poder de julgar. Então aqui Jesus mostra que as coisas do homem, o homem por si só, ele não consegue agradar a Deus por causa do pecado, mas o homem só consegue chegar a Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque nós somos pecadores. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então, nossos pecados estão perdoados. A partir de agora, nós estamos num processo de santificação, pois Jesus agora enviou o seu Santo Espírito para habitar em nosso coração. E agora passamos a ter uma nova vida, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. É a obra sobrenatural de Deus. 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.
Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não recebo testemunho do homem, mas digo isso para que sejais salvos. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu não dou o meu testemunho por si mesmo, certo? Lá em Israel, os judeus, a lei judaica, para que algo possa ser considerado verdade, para algo que possa ser testificado, alguma coisa, tem que ter no mínimo 3 testemunhas. Você vai ver que em muitas passagens bíblicas que a gente vai ver lá na frente, no caso, para que haja uma acusação, tem que ter 3 pessoas para que possa dizer que aquele fato aconteceu. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu não preciso só da minha testemunha, porque ele mesmo já testifica que ele é o Filho de Deus. Através de quê? Através dos milagres que ele fez durante todo o seu ministério aqui. Ele testifica através da própria Escritura, que no Antigo Testamento, a lei de Moisés foi feita, Moisés já falando da vinda do Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus viria a esse mundo, né? Jesus também tem seu testemunho testificado pelo próprio Deus, o Pai, o Deus Pai que o enviou, ou seja, Jesus Cristo estava com o Pai antes da fundação do mundo, ele já existia com o Deus Pai. O Espírito Santo de Deus, quando Jesus foi batizado, né? Você vai ver ali que também o Espírito Santo testifica. E você vai ver que os próprios discípulos que andavam com Jesus Cristo também viram aqueles milagres. Outra vez, são testemunhas de que Jesus era o Messias, é o Filho de Deus. E são muitas e muitas passagens, o próprio Deus que enviou e o próprio Jesus Cristo. Então, a gente vai ver aqui que Jesus mostrou várias formas aqui de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. Então, o testemunho dele é válido porque foi Deus que enviou. E a própria Escritura já dizia de que o Filho do Homem viria e que João Batista, aquele que testemunhou de Jesus, que batizou Jesus, ele também dizia, olha, eu vim aqui, eu não sou Messias, eu vim aqui para preparar o terreno do Filho de Deus. Então Jesus chegou, os discípulos de João Batista seguiram Jesus, algum deles, e Jesus começou a ter os seus discípulos e aquelas multidões o seguiam. E os sinais que ele fazia demonstrava de que ele é o Filho de Deus. Vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Ou seja, João Batista, né, que ele falou que Jesus viria. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Aqui o apóstolo João está dizendo que o João Batista, quando veio aqui para preparar o terreno para a chegada do Messias, Jesus Cristo, os judeus creram, acreditaram no João Batista como profeta, mas por algum tempo. E eles não compreenderam qual era a missão de João Batista, que era preparar o terreno para a chegada do Messias. Por isso que João Batista pregava e dizia, arrependei-vos, né? Pois é chegado o reino de Deus, que era Jesus que estava chegando. Mas os fariseus, os estudiosos religiosos da época, não conseguiam compreender, ler as escrituras, mas não conseguia entender que Jesus viria a esse mundo como uma pessoa humilde, como um servo. Eles imaginavam, os judeus esperavam por um rei literal, esperavam que viesse para dominar todo mundo, né? Esperava que expulsassem os romanos, e não era isso que a profecia dizia. A profecia dizia que era o reino espiritual e não o reino mudando. Eu tenho maior testemunho do que João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testifica que o Pai me enviou. É o versículo 36. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, tampouco vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, pois vós não credes naquele que ele enviou.
Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Eu não aceito glória dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Aqui Jesus está falando para os judeus de que o Pai o enviou e falando, olha, vocês leem as Escrituras, vocês creem que as Escrituras é vida, realmente a Escritura é que transforma a vida das pessoas, nas Escrituras que estão a vida eterna, né? Tudo está escrito na lei e também nos profetas, mas vocês não creem em mim, vocês não conseguem compreender a Escritura, porque se vocês conhecessem as Escrituras a fundo, vocês iriam ver que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Messias, mas vocês estão cegos, vocês não conseguem ver, né? Assim acontece com muitas pessoas que vê as maravilhas que são feitas nas suas vidas, ou as maravilhas que acontecem no mundo, o sol nascendo, a natureza, tudo fantástico, as coisas que acontecem aqui na Terra, e as pessoas sabem que aquilo ali são coisas de Deus, são coisas feitas, não são coisas do homem, mas sim de Deus, mas as pessoas não querem acreditar, as pessoas preferem dar voz ao maligno, que é o mundo, né? Jesus disse, o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo pertence ao Satanás e seus demônios, e ele atrai muitas pessoas, porque os prazeres do mundo, para muitas pessoas ele é atraente, mas eles são laçados, eles estão sendo escravos do pecado e não estão sabendo. Mas Jesus diz, olha, eu estou aqui, quem vir a mim terá vida eterna. Vocês têm que vir para a luz, não fiquem nas trevas, porque as trevas te levam à perdição e te levam à condenação. Quem ficar nas trevas já estará condenado, mas quem vir para a luz, que é Jesus Cristo, terá a vida eterna. Procuremos então buscar ao Senhor Jesus Cristo e nos entregarmos em espírito e em verdade. Continuando aqui no versículo 42. Mas vos conheço, sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Aqui Jesus está dizendo, olha, vocês... Pois Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Então aqui ele estava mostrando para os judeus que ele conhecia o coração deles. Que dentro deles ali, eles não criam, não estavam crendo que Jesus era o Messias. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glória um dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Aqui você vai observar que Jesus está dizendo para os discípulos, mais uma vez, que ele veio em nome do Pai e eles não estão aceitando, né? Mas ele diz, mas se vier alguém, certo? Que seja com coisas de humanos, certo? Alguém que possa glorificar o próprio homem, vocês vão acreditar, certo? Vocês não creem em mim porque o que vem de mim é muito maior do que vocês possam imaginar, mas a inveja de vocês, o orgulho de vocês, não permite que isso aconteça. Como podeis crer, recebendo glória um dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui, finalizando o capítulo 5, Jesus vai estar falando aqui para os líderes religiosos, os fariseus, de que eles, como estudiosos da Torá, estudiosos do Pentateuco, que são 5 livros iniciais da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, né?
E então os 5 livros da Bíblia, eles conhecem o que Moisés escreveu, mas não conseguem compreender o sentido do que está escrito nesses 5 livros da Bíblia. O último livro que eu não falei é o Levítico, né? Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, né? E Deuteronômio. São esses 5 livros que Moisés escreveu, que é chamado Pentateuco. Então, Moisés escreveu e eles creem na lei de Moisés. Só que Moisés, como Jesus está dizendo aqui, ó, Moisés é que acusa vocês, a lei de Moisés acusa vocês, porque Moisés já falava de mim e vocês até agora não compreenderam, vocês não compreendem as Escrituras, né? Então por isso que vocês estão cegos, vocês estão com o coração fechados, vocês estão com os corações cheios de ruindade, de maldade, de prazeres desse mundo. Por isso que vocês não estão reconhecendo que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o enviado de Deus. O que é que eu tenho de fazer para que vocês possam ter a fé e acreditar que eu sou o Messias? Jesus aqui mostrou para eles, certo? Então, meus irmãos, finalizando, temos que ter em mente de que Jesus veio a esse mundo, de que ele é o Messias prometido e que os judeus o rejeitaram porque o coração estava cheio de orgulho. Eles não conseguiam ler as Escrituras corretamente, porque se eles lessem as Escrituras corretamente, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o enviado. Então, nós, aqui nesse mundo, muitas das vezes não conseguimos entender os mistérios do Evangelho. Mas a coisa mais simples e que Deus deixou para que nós compreendermos é a salvação. Ela é simples. A salvação, a gente não precisa estar com princípios religiosos. A salvação é uma obra sobrenatural e ela vem através do arrependimento de pecados. Quando você se arrepende da sua vida, aquilo tudo que você fez na sua vida e chega para Jesus Cristo, Senhor, me perdoa de tudo que eu fiz nessa vida, eu não sei nem como falar para ti da imundícia que é a minha vida, o meu coração, as práticas pecaminosas que eu já fiz, mas Deus, Ele diz, eu perdoo e te dou, além de mais, a vida eterna. Quando há realmente a conversão, quando você realmente se arrepende de coração, entrega a sua vida para que Jesus possa guiar, o Espírito Santo de Deus vai habitar na sua vida e vai haver uma transformação na tua vida. Você agora faz parte da família de Deus, você agora é herdeiro de Deus, você é chamado filho de Deus. Portanto, ainda é tempo. Procuremos andar de acordo com os ensinamentos de Jesus e possamos ter a vida eterna. Amém?